Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos nos aproximando de um momento de decisão. Fim dos argumentos, encerrando os debates, quase nada de novo a ser dito. Chegou o momento de exercer o nosso voto. É hora de um diálogo definitivo com a história. Decidiremos amanhã se a presidenta Dilma Vana Rousseff deve ser afastada definitivamente do cargo que ocupa legitimamente pelo voto de mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras. Com os nossos votos, decidiremos se iremos privá-la de seus direitos políticos por 8 anos. Esses últimos dias foram extremamente valiosos para quem, como juízes que somos, se entregou de fato, honesta e integralmente à busca da verdade. Depois desse momento, senadora Gleisi, nenhum de nós será como dantes. Os depoimentos das testemunhas e dos informantes, a corajosa e brilhante defesa da presidente Dilma, diferentemente do que foi afirmado há pouco, que falou durante 15 horas de improviso, respondendo a todos, embora incomode a muitos o sucesso de uma mulher, o talento de uma mulher. A argumentação da acusação e da defesa e as inúmeras manifestações dos senhores e senhoras senadores compuseram um quadro completo, evidenciaram toda a trama política que nos trouxe até aqui. Muitos capítulos certamente ainda não se revelaram. Os bastidores ainda seguem em muitos aspectos nas sombras, mas o tempo implacável certamente acabará por trazer tudo à luz do sol. Mas ainda assim, aqui nesse plenário, muitas coisas ficaram desnudadas, cristalinas, evidenciadas. O conluio entre técnicos do TCU para a construção de uma tese, o patrocínio do partido derrotado nas urnas para a acusação, a revanche política de um presidente da Câmara dos Deputados, verdadeiro gangster político, senhor Eduardo Cunha, que vislumbrou a oportunidade para alçar seu partido ao governo, o oportunismo político em seu momento de maior intensidade na nossa história, a traição de um vice-presidente que assintosamente conspirou e articulou para derrubar a presidência. A deslealdade mais desassombrada de pessoas que exerceram cargos e usufruíram das benesses do poder e subitamente desembarcaram do governo de Dilma para reembarcarem imediatamente pelas portas do fundo no governo interino. Tudo isso abraçado pela grande mídia para espanto da imprensa mundial, que age como um verdadeiro partido político. Senhoras e senhores senadores e senadoras, em todo esse processo ficou demonstrado de forma cristalina que a presidente Dilma Rousseff não cometeu nenhum crime de responsabilidade. E aí apela-se para o conjunto da obra, como já vimos tantas vezes. A ausência das provas sendo substituída pela retórica falaciosa. E impeachment, sem crime de responsabilidade comprovado, queiram ou não os defensores do afastamento da presidenta Dilma, não tem outro nome, é golpe parlamentar. Um jogo de cartas marcadas, farsa como a que se viu aqui no plenário do Senado, nessa fase final do julgamento do processo de impeachment, quando os senadores que apoiam o impedimento da presidenta Dilma simplesmente viraram as costas e taparam os ouvidos para os depoimentos das testemunhas de defesa. O plenário semivazio, há poucas horas atrás, no momento de apresentação da peça acusatória e da defesa, como se os votos já acertados não pudessem ouvir algo que eles desviassem do caminho prometido. Farsa que começa a ser encenada logo após o resultado das eleições de 14, quando os derrotados nas urnas questionaram as urnas eletrônicas e a legitimidade do processo eleitoral, tentando impugná-lo sem sucesso, e depois apoiando a aprovação das chamadas pautas bombas, com o nítido objetivo de inviabilizar a governabilidade. E, finalmente,
construindo a frágil tese jurídica do crime de responsabilidade. Numa repetição farsesca do roteiro arquitetado por Carlos Lacerda em 1950, quando iniciou sua campanha contra a candidatura de Getúlio e escreveu: não deve ser candidato à presidência, candidato não deve ser eleito, eleito não deve tomar posse, empossado devemos recorrer à revolução para impedi-lo de governar. O impeachment é apenas um instrumento para a consumação do golpe, para entregar o poder a partidos políticos e programas derrotados nas urnas, impondo a precarização das relações trabalhistas, o primado do negociado sobre o legislado, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, entre outros retrocessos. E aqueles que se locupletaram, e aqueles que traíram a presidência, depois de se locupletar durante anos das benesses do poder, que dividiram, e das políticas que ajudaram a aplicar e das quais não fazem nem meia-culpa. Tudo isso temperado com uma pitada de constitucionalidade, com a rigorosa observação dos ritos, dos prazos, das formalidades da lei, das regras do processo, tendo o presidente do STF como presidente do julgamento, como se tudo isso fosse cerejas de um bolo amargo e indigesto para mascarar a imaterialidade das denúncias. Pouco importa se a presidente Dilma cometeu ou não crime de responsabilidade. E ela não cometeu nenhum, como ficou cabalmente comprovado em todo esse processo. Querem caçar o mandato de uma presidente legitimamente eleita pelo conjunto da obra, pela impopularidade momentânea, pela perda da maioria parlamentar, esquecendo-se que é no regime presidencialista quem caça o mandato do governante pelo conjunto da obra é o povo, nas urnas. O impeachment, nas condições em que está sendo decidido, não resolverá a crise política e econômica do país, a aprofundará. É uma opção pelo confronto, pelo radicalismo, pela divisão do país. Em qualquer regime parlamentar, quando cai um gabinete, convoca-se novas eleições. Aqui não, transforma-se o Senado num colégio eleitoral. Sou contra isto, porque a democracia não é um acessório do processo político. Nas sociedades modernas, a república não basta. Há de ser uma república democrática. Entendo a democracia num sentido mais amplo. Não é apenas a garantia das liberdades políticas, mas a garantia do acesso de todos ao bem comum, ao direito à vida melhor, à saúde, à educação e à dignidade humana. A democracia é substantivo e exige respeito à vontade soberana do povo. Exige a existência de dois lados e o respeito à decisão da maioria, que apesar de milhões que se manifestaram contra o lado da presidente, milhões mais um decide que esta é a maioria e que, portanto, esta vontade soberana deve ser respeitada. Por isso, defendo o caminho da pacificação e da união nacional. A convocação de um plebiscito para consultar o povo sobre a antecipação das eleições presidenciais. Ao contrário do que alardeiam as caçandras do golpe, o povo tem dado sinais de que essa é a sua vontade. Recente pesquisa de opinião pública revelou que 60% dos brasileiros apoiam a proposta de uma saída democrática e que sejam realizadas novas eleições antes de 2018. Hoje, repito, senhor presidente, escreve-se mais uma página infeliz da nossa história. Lamento com tristeza a postura de alguns senadores que, apesar de saberem que Dilma não cometeu nenhum crime que justifique sua cassação, preferem rasgar suas biografias, virar as costas para o passado. Em respeito à minha história, à minha trajetória de vida e de lutas, aos meus compromissos com a defesa da democracia, da liberdade, dos direitos dos trabalhadores e dos menos favorecidos, que hoje estão seriamente ameaçados. Digo não ao impedimento da presidente da República, digo não ao golpe, digo não à farsa parlamentar que se tenta impor à nação neste momento trágico. Senhor presidente, senhores e senhores senadores, não há possibilidade de
se negociasse o conceito de democracia. Ele já foi decidido como um caminho pelo povo brasileiro e nós haveremos de respeitá-lo, mantendo a presidente eleita que não cometeu crime e que tem